Oi, o meu nome é Emily e hoje eu vou contar a história de Esparta, que é uma cidade-estado da Grécia Antiga, extremamente militarizada, que ganhou a guerra contra Atenas, levando Atenas ao declínio. Esparta era uma cidade-estado aristocrática, sendo assim, somente a elite espartana poderia participar da política, diferente de Atenas, que o modelo político era a democracia direta. A sociedade espartana era dividida em três grupos sociais: Esparciatas, Periecos e Ilotas. Esparciatas era o grupo dos aristocratas da sociedade espartana, onde eles eram o único grupo que tinha o direito político e direito a terras também. Ilotas. A maior parte da sociedade espartana compunha um grupo chamado Ilotas, que são servos que não possuíam direito político e eram propriedades do Estado. Os Ilotas, eles faziam variáveis atividades, desde a parte agrícola até a parte doméstica. Os Ilotas, eles eram superiores numericamente aos Esparciatas, que eram os aristocratas de Esparta. E por este motivo, os Esparciatas, eles viviam violentando diariamente os Ilotas, com o objetivo de evitar rebelião deste grupo, que novamente era superior numericamente aos Esparciatas. Isso que acontecia em Esparta era bem interessante. Por quê? Porque o que acontecia em Esparta nessa época, entre os Esparciatas e os Ilotas, nos lembram coisas que acontecem hoje em dia. Por exemplo, a questão da violência como forma de reprimir uma possível rebelião, lembra a dinâmica entre o homem e uma mulher, como por exemplo, toda violência masculina pode ser uma forma da mulher não se rebelar, ter medo de se rebelar, como também a violência contra os negros na favela. Por isso eu afirmo a vocês que o maior medo de toda a classe dominante é que a classe dominada e superior numericamente se rebele. Periecos é o terceiro grupo, o grupo de pessoas livres que ocupam a classe intermediária. Não eram servos como os Ilotas, mas também não possuíam poder político como os Esparciatas. Eles basicamente eram comerciantes e viviam na periferia de Esparta. Em Esparta, relembrando que é uma cidade-estado extremamente militarizada, os homens eram criados para serem guerreiros e as mulheres eram criadas para darem à luz a guerreiros. As mulheres, inclusive, se exercitavam junto com os homens porque elas acreditavam que se elas se exercitassem, dariam luz a crianças fortes e também ajudaria no parto. Esparta era uma cidade-estado tão militarizada que quando a criança nascia, ela era analisada por um conselho de anciões, onde eles iriam decidir se essa criança iria viver ou não, baseado em se ela tem aptidão para a vida militar ou não. Se caso ela não tivesse, como por exemplo, se ela nascesse com alguma deficiência, ela seria assassinada, poderia ser jogada de um penhasco ou morrer afogada ou de outras formas. Esparta era uma sociedade tão militarizada que eles decidiam quem iria viver ou não baseado na aptidão da vida militar, se tinha aptidão para ter vida militar. O infanticídio era algo comum até na Grécia, mas somente em Esparta que o infanticídio era decidido pelo Estado e não pelos pais. Se o bebê conseguisse passar pelo conselho de anciões e sobreviver, que quer dizer, se os anciões decidissem que esse bebê teria aptidão para a vida militar, este bebê viveria com os pais até os 6 anos de idade. Depois de 6 anos de idade, ele seria entregue a um centro de treinamento, onde eles seriam educados em período integral, pautado na vida militar, no militarismo, obediência e disciplina. Se há um conselho que eu dou para vocês, é para que vocês estudem história, porque a história explica muito sobre o que vivemos ainda no nosso presente. Coisas que eram usadas antigamente para poder controlar a população ainda é usada hoje em dia. Estudem história, porque muitos dos questionamentos que nós temos sobre hoje, a resposta está no passado. Estudem história para compreender o que acontece hoje em dia, tá? Se você gostou do meu canal, curte o vídeo, se inscreva. É o primeiro vídeo, ainda postarei muito mais
falando sobre história e também falando sobre política, tá? Obrigada.